Olá, pessoal! Como estão todos nesses tempos de isolamento? Imagino que esteja sendo um desafio grande para muitas famílias, como está sendo para a minha também. Manter a mente tranquila, as crianças entretidas, segurar a ansiedade para não comer demais, controlar o medo do futuro. Eu sei, estamos todos juntos nesse barco. Então, para distrair a mente com coisas que gostamos, eu aprendi o quadradinho perfeito de tricô com Cris Amaduro e resolvi ensinar para vocês também. Então, pega o seu material, restinhos de lã, uma agulha compatível com o fio ou uma numeração da sua preferência. Eu, nesse trabalho, estou usando a agulha número 7, tesoura, agulha de tapeceiro e vamos lá. Aqui eu já juntei 3 quadradinhos. A minha proposta nesse trabalho, eu vou fazer uma manta. Então eu tô fazendo quadradinhos menores para poder treinar mesmo o tricô. Então a minha sugestão para quem não domina muito o tricô é sempre começar com costuras menores, que assim a gente vê o resultado. E aí, como eu não sou fã dos arremates, eu já fui arrematando, tá vendo? Então essa proposta, a gente vai colocar 23 pontos na agulha. Para o quadradinho perfeito, o ideal é que sejam pontos ímpares. E a gente vai colocar agora os pontos na agulha. Faz um nozinho inicial. A linha que sai do novelo no dedo indicador e a linha, o pedaço de linha no dedão, formando um A. E aqui a gente tem essa posição. A gente vem com a agulha por baixo desse fio e pega por cima do outro fio, fez a primeira laçada. Olha lá a posição de novo, por baixo desse fio, por cima desse fio, fez 3 pontos. Por baixo do dedão, por cima do indicador e por dentro da laçada que formou, fizemos 4. Vou fazer de novo agora, ó. Estamos aqui, nossa posição é essa, por baixo do dedão. Quando você vem por baixo do dedão, a linha aqui continua presa no dedão. Você vai lá por cima do fio que tá lá no outro dedo e nessa laçada que manteve aqui no dedão, você vem e passa pelo meio. Então, já temos 5. Vamos de novo. Por baixo do dedão, por cima do indicador e pela laçada. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vamos contar de novo. Não apertem muito os pontos dessa colocação de pontos, que fica difícil da agulha entrar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. O fio que sobrou aqui, ó, eu dou um nozinho. E corto, para evitar que fique me atrapalhando. E agora a gente vai começar. A gente vai trabalhar sempre em meia. Você pode trabalhar sempre em tricô também, depende da sua facilidade em segurar e de fazer os pontos. Eu tenho mais facilidade no tricô de fazer as laçadas quando eu tô com ponto em meia. Então eu seguro aqui
preparando para o ponto em meia. Eu tiro sempre o primeiro ponto, que é o ponto de borda, eu tiro sem fazer. E vou fazer agora um ponto e meia. Então, pela frente da laçada, aqui tá meu ponto, eu venho pela frente e por baixo, dou a laçada da linha e tiro. Vou de novo aqui para vocês verem. A linha. Vocês podem segurar como for melhor. Eu seguro assim quando eu tô trabalhando em meia, mas também você pode segurar com a linha aqui, tá certo? Vou mostrar um ponto segurando com a linha aqui, porque pode ser que alguém prefira. Então eu venho pela frente do ponto, dou a laçada da linha e volto. Venho pela frente do ponto, dou a laçada na linha e tiro 2, 4, 5. Então, eu tenho que botar 10 pontos aqui nessa agulha da direita para fazer a minha diminuição de 3 pontos e colocar o restante dos 10 pontos. Para o quadradinho perfeito, a gente sempre vai fazer diminuições de 3 pontos quando a gente estiver trabalhando o direito da peça, que é esse que a gente está fazendo aqui. Então, vamos trabalhando 10 pontos. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, 3 pontos a gente vai fazer uma diminuição. Como é que a gente faz essa diminuição? A gente pega os 3 pontos juntos. Cuidado para não escapulir da agulha. Por isso que não pode ser tão apertado esse início. Segurei, passei, tirei 3 pontos juntos. E sigo fazendo mais 10 pontos que estavam na agulha da esquerda, passando eles em ponto meia para a agulha da direita. Essa forma de segurar a linha para o vídeo, para quem tá vendo em casa, fica melhor, né? Eu sou mais rápida quando eu seguro do outro jeito. Mas aqui o objetivo é que vocês entendam, enxerguem o que eu tô fazendo. Basicamente, o trabalho do quadradinho perfeito é esse, é você fazer diminuições na direita do trabalho e segue sem nenhuma diminuição no avesso do trabalho. Então, aqui é o avesso do trabalho. Agora a gente vai fazer todo esse avesso em ponto meia novamente, mas sem nenhuma diminuição. Então, o primeiro ponto de borda eu tiro o primeiro ponto de borda sem fazer e vou seguir fazendo toda essa carreira sem nenhuma diminuição. Sigo fazendo toda essa carreira sem nenhuma diminuição. Se eu já diminuí os 3 pontos, eu agora tenho 20. Então, seguimos aqui. Como a proposta do quadradinho perfeito é para manta nesse trabalho, a agulha pode ser uma agulha mais grossa, porque a manta vai ficar mais fofinha. Quanto menor a agulha, mais apertadinho ficam os pontos. Então vai depender do seu gosto, da sua preferência. Opa, escapuliu. Agora voltamos para o direito da peça. A gente tem aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
Me perdi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 2, 4, 6, 8, 10. Assim, a gente tem 21 pontos, porque a gente tinha 10 de um lado, um que ficou da diminuição de 3 e mais 10 do outro. Então, agora a gente vai fazer... Vamos passar para a direita. Esse primeiro ponto de borda a gente não faz. Vamos passar para a direita. Um ponto, que é o de borda, 2, 3, 4. Quando chegar no meio ali, eu vou parar para mostrar para vocês. 5, 6, 7, 8, 9. Que aqui, esses são os 3 pontos do meio, que é o da diminuição, um anterior à diminuição e um posterior à diminuição. Então, agora, a gente vai diminuir eles 3. Então, a gente pega essa parte da diminuição sempre, para pegar os 3 é mais difícil. Mas com jeitinho vocês conseguem. Ainda mais aqui a posição para gravar o vídeo, a gente acaba ficando numa posição desconfortável para costurar. Diminuição. E aí sigo agora, passando os meus pontos todos para a agulha da direita. O avesso, a gente vai fazer o avesso todo em meia novamente, sem nenhuma diminuição. Então faz vocês aí, eu vou fazer aqui e a gente volta daqui a pouco. Terminei aqui o avesso sem nenhuma diminuição e vamos para o direito novamente. Vou fazer o direito todo com vocês para vocês verem mais uma vez a diminuição. Então, agora a gente tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Sempre a gente vai ficar com pontos ímpares, porque tem um ponto do meio, que foi da diminuição, e os dois, o imediatamente antes e o imediatamente depois, que a gente vai fazer a diminuição. Então, tiramos o ponto de borda e seguimos fazendo em pontos meia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou mostrar a vocês aqui o ponto da diminuição, o ponto anterior à diminuição e o ponto posterior. Então, aqui vai ser a nossa 2, 4, 6, 8. A nossa diminuição é nesses 3 pontos centrais. E aqui eu sigo fazendo o restante dos 8 pontos que faltam. Se você tem facilidade de trabalhar o ponto tricô, você pode fazer também ele todo em ponto tricô. Porque eu tenho mais facilidade de fazer a laçada e de segurar quando é o ponto meia. Aqui já estamos no avesso. Vamos virar e fazer o avesso todo em ponto meia. O ponto de borda também é uma coisa opcional. Eu gosto de fazer o ponto de borda, mas é uma coisa opcional. O avesso não tem diminuição, só relembrando a vocês.
E assim você vai fazer todos os pontos até não restar mais nenhum ponto na agulha, que termina na última carreira com uma diminuição dos 3 últimos pontos. E ali, nesse momento, não arremata o fio. Eu vou passar já como eu faço, que é desse último ponto, eu pego a agulha de crochê e circulo todo o meu quadradinho com pontos baixos. Porque como eu quero fazer uma manta e vou costurar um quadradinho no outro, eu acho que fica melhor para costurar um quadradinho no outro quando ele está todo circulado de pontos baixos. Então aqui eu estou terminando o meu avesso para fazer novamente a diminuição no direito. Então vamos fazer, eu vou fazer aqui todas as minhas diminuições e volto quando eu já tiver os 3 últimos pontos na agulha e você faz daí para a gente se encontrar daqui a pouquinho. Então, pessoal, cheguei na última carreira do direito, onde só me restaram 3 pontos centrais, que é onde a gente vai fazer a última diminuição. Então, seguindo o esquema, você foi direito, fazendo diminuições, avesso, fazendo tudo em ponto meia sem diminuição. Então, terminamos o quadradinho aqui. E aí eu faço, porque o meu propósito com os quadradinhos é juntar para fazer a manta. Meu quadradinho tá menor do que o tamanho padrão dos projetos aí de manta, mas como eu ainda sou uma iniciante no tricô, eu não quis fazer o quadradinho com muitos pontos. E como eu queria trazer o vídeo para vocês, eu achei que ia ficar bacana com essa quantidade de pontos. Só revisando, os pontos na agulha precisam ser números ímpares. A gente vai fazer diminuições sempre no lado direito da peça e segue o lado avesso sem nenhuma diminuição. Quando eu chego aqui na última carreira que eu fiz a diminuição, eu pego a agulha de crochê e vou fazer pontos baixos na lateral de cada carreira, porque eu já quero deixar esse quadradinho preparado para unir na minha manta. Peguei uma agulha 4,5, uma agulha maior do que o fio recomenda, porque eu não quero que esse quadradinho aperte. Chega aqui no final, no último ponto, eu coloco 3 pontos baixos para fazer a quina do quadrado direitinho. E sigo, já vou arrematando a linha inicial do tricô e sigo fazendo pontos baixos. Eu não peguei restinho de lã porque eu tinha esse fechado, mas com restinhos de lã dá para fazer porque ele rende bastante. De repente, até juntando 2 restinhos e o quadradinho fica colorido, também vai ficar lindo. Chega aqui no final, no ponto da quina, a gente faz 3 pontos para fazer a quina do quadrado e segue fazendo pontos baixos ao redor dos lados do quadrado. Já chegamos aqui, falta cobrir aqui só o último lado. 3 pontos na quina. E você conta para ver quantos pontos baixos em cada lateral, para que seu quadrado fique perfeito. Não tem muito, você vai colocar a sua agulha onde você visualiza o espaço, tá vendo? Ó, aqui tem um espaço, eu visualizei. Não pode ser pontos juntos, ele tem que ter uma distância, então você vai
visualizando as carreiras. Eu sei que às vezes é difícil a gente visualizar. Cheguei no final e tenho que fazer mais 2, porque eu já tinha começado com um aqui. Agora eu corto o fio com agulha de tapeceiro. Vou fazer aquele ponto que a gente cria para o arremate, uma interface de ponto, né? A gente terminou aqui. A gente vem de frente para trás da costura. A gente está aqui. Então, a gente vai no da frente, no posterior, logo colado. De frente para trás. Segura, arruma. E vem de frente para trás de onde a linha saiu. E a gente formou um ponto, tá vendo? Agora aqui a gente coloca, passando por trás de alguns pontos. Esse arremate, como eu sempre falo, cada um pode fazer da forma que acha, né, melhor. Eu não morro de amores pelo arremate e sei que o arremate em trabalho manual é o X da questão. Os acabamentos e arremates, eles precisam ser perfeitos. Então eu tomo cuidado, volto umas 2 vezes para que essa linha não solte. Sem repuxar a costura. Depois você estica para ajeitar. Corta a linha. E essa daqui também já pode cortar, porque a gente já arrematou junto quando a gente estava fazendo os pontos baixos. E aqui está o seu quadradinho perfeito. Eu que já vou costurando. Já vou pegar uma linha e já vou costurar aqui esses 4. Porque eu acho que depois, se eu deixar todos para costurar depois, eu vou achar chato. Então eu vou costurando logo. E aqui eu vou formar minha manta. Um beijo e até o próximo vídeo. Obrigado a Cris Amaduro. Ela tá fazendo lives todo dia, 10 horas da noite. Obrigado pela sua gentileza, pela sua doçura e pelos seus ensinamentos. Um beijo, Cris.